Mudar de profissão ou iniciar uma trajetória em busca de sucesso profissional são desafios que merecem orientação especial. O coaching de carreira é o profissional voltado a auxiliar as pessoas nesse processo. Ele oferece apoio para quem quer evoluir no mercado de trabalho, descobrindo novas oportunidades e metas para a realização pessoal. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje. Já estamos no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Junilgen. Boa tarde, Elisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Também pode nos acompanhar através das mídias sociais. Nós estamos no Facebook e no Twitter e no Instagram, como @Viva Voz Univale, e também no Facebook /Viva Voz Univale. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo. E hoje nós temos 3 convidadas aqui no programa. Começar apresentando a professora Rosana Marques da Silva, professora do curso de Psicologia. Obrigada pela presença, professora. Obrigada, pela oportunidade. Temos também 2 estagiárias do curso, depois a gente explica os projetos que elas atuam. A Kathleen Weiss. Tudo bem, Kathleen? Olá, tudo bem? Boa tarde. E temos também a Franciele Begnossi. Tudo bem, Franciele? Olá, boa tarde. Bom, lógico, nós demos uma introdução sobre esse tema que é muito atual, né? O trabalho do coaching e tal. Mas a gente quer saber, lógico, da especialista no assunto. Explica um pouquinho melhor para a gente o que é o coaching, qual é o principal trabalho nessa área. Então, o coaching, ele é um processo de desenvolvimento. Então, quando o coach é o cliente, né? O coach é o profissional e o coaching é o processo. Então, quando o coach nos procura, ele quer desenvolver alguma competência. Então, a gente fala assim que ele está no estado real, né? E ele quer alcançar um estado atual, um estado ideal, um estado desejável. Então, por exemplo, no coach de carreira, ele chega assim, eu não sei se eu saio desse trabalho ou não. Eu não sei se eu mudo de profissão. Eu não sei, se eu me formei em psicologia, mas eu não sei se é a psicologia que eu quero. Então, no coach de carreira, ele sempre vem com um questionamento. E o objetivo do processo de coach de carreira é, ao final, ele responder esse questionamento dele. E o processo, ele é um processo de muita reflexão. Então, nós trabalhamos assim com várias técnicas para que ele reflita sobre o seu processo, objetivando que ele descubra as suas potencialidades, as suas oportunidades de melhorias, as suas satisfações, insatisfações, o que realmente ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Que a gente percebe assim, que no coaching de carreira, muitas vezes eles chegam para a gente sem acreditar no potencial deles. E sem saber qual é o potencial. Então, a ideia do coach é realmente assim, ele chegar e ele responder aquela pergunta que ele tem dúvidas. Então, é um processo bastante assim, de muita reflexão. Você acaba de citar que é um processo de muita reflexão, então a responsabilidade, para instruir as pessoas deve ser muito grande. Qual é a formação para alguém que quer ser um coach de carreira? Então, assim, nós temos no Brasil vários institutos. Então, assim, ele tem que fazer uma formação no instituto especializado de coaching. E que a gente primeiro faz uma especialização geral, que é sobre o coaching, sobre o life coaching e sobre o coaching executivo. Essa é a formação geral. A minha formação eu fiz no ICI, que é o Instituto Integrado de Coaching em São Paulo. Depois que a gente faz essa formação, então a gente vai escolher qual outra especialidade do coach que a gente vai querer. Então, você vai ser coaching de carreira, você vai ser coach de relacionamento. Então, tem vários tipos. E aí, depois você faz mais algumas formações complementares para realmente você se preparar e se capacitar para esse processo, para conduzir esse processo. Agora, Rosana, o coaching é o quê? A gente poderia dizer que é um desenvolvimento de liderança? Qual a relação? A gente poderia traduzir para liderança? Não, assim, o coaching executivo, então, assim, o objetivo do coaching, então, assim, todo o processo de coaching, exceto o de carreira, o objetivo maior dele é desenvolver competências. Então, assim, eu tenho dificuldade de dizer não, então eu quero, ao final desse processo, aprender a dizer não. Então, o coaching executivo, o foco maior dele é desenvolver competências de liderança.
Então, então ele é específico. Então, o executivo. Okay, então, chega o executivo e diz assim, olha, eu estou com dificuldade na minha liderança, eu não consigo delegar atividades. Então, o que você espera? Qual é o teu estado ideal? Eu quero, ao final, conseguir delegar. Então, vai se trabalhar, né, que a gente chama no coaching, que é meta de competência. Então, ele tem uma meta que é desenvolver uma competência. Então, a gente, até o final do processo, é realmente desenvolver essa meta que ele quer, que ele procura a gente no começo, né? O coaching de carreira já não, diretamente, ele não foca em desenvolver competências diretamente, né? O foco maior do coach de carreira é que ele responda a pergunta inicial dele, que ele vem com muita dúvida. O coach executivo não vem com dúvida nesse sentido. Ele vem falar assim, eu quero desenvolver a minha forma de liderar, a minha forma de delegar, porque eu não sei. Então, ele já vem muito específico. O coach de carreira, o coach, ele vem muito perdido, assim, porque ele vem assim, ou ele tem muita opção e não sabe qual escolher, ou ele não tem opção. Então, ele vem ali realmente para se autodescobrir, para ao final do processo de coach de carreira, ele chegar a escolher qual é o caminho que ele vai querer. Quando ele termina o processo de coaching de carreira, aí que ele vai escolher. Ele vai escolher ou parar, não. Já achei, então assim, eu escolhi, vou ser empresária, né? Eu vou fazer isso. Ou ele pode falar assim, não, olha, eu decidi que eu vou ser empresário, mas eu não sei como fazer. Então, ele vai para um outro processo que a gente fala que é planejamento de carreira, que a gente vai orientá-lo realmente a ele definir suas metas, a traçar suas estratégias, né? Ou ele pode chegar e dizer assim, olha, eu já sei como fazer, mas eu percebi que para essa carreira que eu escolhi, eu preciso ser mais organizada. Então, a gente vai, né, para um coaching, que a gente fala que é um life coach. Então, ajudá-lo a desenvolver a competência, né, de ser organizada. Agora, você é psicóloga, as meninas também são, né, estudantes de psicologia. Como essa área do conhecimento, juntamente com o processo de coaching, vai auxiliar as pessoas a construírem uma trajetória profissional de sucesso? Então, assim, só até entender por que ele está, né, no nosso processo, né? Então, a Fran e a Ketty são estagiárias de psicologia, porque, assim, uma das áreas da psicologia é a psicologia organizacional e do trabalho. E nessa área a gente trabalha com liderança, trabalha com carreira, orientação, reorientação de carreira, trabalha com processo de treinamento e desenvolvimento. Então, o coaching, ele é um processo que entra, né, nas práticas de treinamento e desenvolvimento. Mas ele veio, de modo geral, ele pode ser também em grupo, mas assim, o foco maior do coach é individual. Então, ele veio realmente para desenvolver competências nas lideranças, nos gestores, porque se percebeu que outras técnicas não estavam ajudando. Então, dentro da psicologia organizacional, pensando nessa prática, eu vejo assim que nós, né, enquanto futuras psicólogas, já estão no 10º período, né? Então, assim, que a gente tem a questão da escuta ativa, de não dar resposta para o cliente, porque assim, a gente sempre fala assim, o processo é do coach, é do cliente. Então, assim, ele tem um obstáculo na frente dele, ele que vai retirar esse obstáculo. A gente só vai apoiar ele nesse processo, né? E muitas vezes, assim, apoiando, de esclarecendo algumas questões, de fazendo ele refletir, né? Então, a psicologia, ela nos dá muita base nesse sentido, assim, no sentido de que a gente tem de escutar, de perceber o outro, né? Das práticas que a gente aprende até no próprio treinamento e desenvolvimento. Mas é importante deixar claro, assim, que o coaching, ele não é um processo exclusivo da psicologia. Perfeito. Né? Então, assim, qualquer profissional, de modo geral, assim, claro, não dá para a gente generalizar, mas o que eu vejo, assim, no Brasil, que as instituições de coaching, obrigatoriamente, a maioria delas tem que ter pelo menos uma graduação. Então, você vai aprender muitas técnicas nesse processo, né? Mas eu vejo que a psicologia, a gente acaba tendo um olhar interessante, porque, assim, é mais tranquilo para a gente definir, por exemplo, tem muita gente que procura o processo de coaching porque é menos ameaçador do que uma psicoterapia, por exemplo. Interessante. Né? Então, já aconteceu até, a menina pode até relatar. Então, ela procura o processo de coaching, então eu estou com muito problema, eu vou ali porque ele é menos ameaçador. Mas quando chega no processo de coaching, a gente vê que não é o processo de coaching que vai ajudá-la, que é a psicoterapia. Certo. Né? Então, a gente conversa, faz o encaminhamento, mas é interessante porque a própria pessoa já tem consciência que ela precisaria de uma psicoterapia, mas ela vê na porta do coach, né, a possibilidade de tentar, né, se resolver e escapar.
Mas, então, assim, eu acho que esse talvez é um cuidado que a gente tem que os profissionais que não são psicólogos têm que ter, assim, né? Perfeito. De perceber quando realmente, né, que o processo de coaching vai ajudar. Porque, às vezes, ele não vai ajudar porque é um outro tipo de processo. Certo. Acho que agora é o momento certo para a gente pedir para as duas estagiárias presentes aqui explicarem, então, um pouco que estágio é esse que vocês estão realizando agora que envolve esse conceito do coaching. Quer começar, Kathleen? Pode ser. Vamos lá. Então, o nosso tema de estágio é processos de coaching. Então, a gente trabalha com coaching executivo e coaching de carreira. Estamos atualmente junto com o Núcleo da Mulher Empresária, aqui da Associação Empresarial, e também temos outra estagiária que não pôde estar aqui com a gente, que ela é estagiária no CDL. Então, o foco maior lá é com os executivos. O nosso, no Núcleo da Mulher, a gente também já atendeu questões que eram coaching de carreira, e isso tem sido muito importante, porque pra gente é uma área muito nova, né, de coaching. A gente está na psicologia, mas a gente vê muitas coisas relacionadas à clínica, à psicoterapia, infantil, temas até de treinamento e desenvolvimento, mas não do coaching. Então, o coaching veio pra gente para nos auxiliar a apoiar as nossas clientes, as nossas coaches. Isso tem sido muito importante. Então, a gente iniciou, começando muita leitura, muita pesquisa, orientações que a gente ainda tem, e depois a gente foi para campo. Então, tudo isso nos ajudou e nos possibilita ter uma visão maior e melhor também sobre o nosso trabalho e sobre as nossas clientes. Tá, Franciele, exatamente na prática, qual é o teu papel? O que você realiza? Então, esse estágio é junto ao Núcleo da Mulher, é isso? Isso, exatamente. Núcleo da Mulher de onde? Da ACI. Da ACI. Nós entramos em contrato com a ACI no começo do ano, né? A professora, através da professora Miriam Terres, né? Aqui da Univale, elas firmaram uma parceria e nós, então, a Univale com a ACI, firmamos uma parceria com o NUME, que é o Núcleo da Mulher Empresária. Na prática, aconteceu assim. A professora Miriam conversou com as empresárias e nos passou o contato das mulheres que teriam interesse em participar de um processo de coaching. Nós entramos em contato com elas e marcamos o primeiro encontro. A minha primeira coach foi uma coach de carreira, né? Ela era uma pessoa que estava no dia que a professora Miriam passou as coordenadas de como seria o processo e nós começamos o processo. No nosso primeiro dia, eu fiz uma pergunta para ela para saber a respeito do que ela sabia a respeito do processo de coach, o que seria para ela, né? E perguntei para ela o que ela esperava do processo de coach. Ela me disse que ela esperava ter mais clareza daquilo que ela gosta de fazer, daquilo que lhe dá prazer, né? E foi a partir daí que nós começamos a desenvolver o que possibilitaria mais prazer na sua carreira, né? E aí nós tivemos 11 encontros, né? E ao final do processo nós tivemos um resultado positivo. Ela conseguiu responder a pergunta dela, né? Encontrando ali 3 possibilidades de atuação que proporcionariam a ela maior prazer. Ah, muito legal. Então, são atendimentos individuais, é isso, Rosana? No coach a gente não chama atendimento, né? A gente chama ou de encontros ou de reuniões, até para não caracterizar, porque a gente fala atendimento, mas é atendimento psicológico. Eu falei assim, vamos tomar cuidado até para, como nós somos do curso de psicologia, né? Então a gente fala ou encontros ou reuniões de coaching. Individuais. São individuais, bacana. E os critérios que vocês utilizam para ajudar as pessoas a encontrarem uma profissão? Porque, que nem você citou o caso, ela não sabia o que fazer. Aí depois ela já encontrou 3 possibilidades, né, que ela poderia Abriu fazer. muito agora. Na verdade, assim, ela não tinha 3. Ela chegou com 6, 7 opções. Então, ela precisava, dentre aquelas, escolher algumas que lhe proporcionassem mais prazer, né? Que lhe dessem prazer em realizar. Ela me contou um pouquinho, no primeiro encontro, ela me contou um pouquinho da história dela. Né? Ela morava em uma outra cidade e ela estava passando por um processo difícil. Porque ela chegou a um ponto da vida dela que ela percebeu que aquela carreira não lhe estava lhe dando prazer. Então, o que ela fez? Ela pegou e pediu a conta, simplesmente, e saiu do emprego e ficou em casa uns 2 meses. Foi justamente nesse momento que ela teve a sorte de encontrar um processo de coach gratuito, né, devido a essa parceria do NUME com a Univale, e começar a realizar o acompanhamento. E aí agora, hoje, ela, né, terminou o processo, está satisfeita e começou a fazer aquilo que daria mais certo para ela em relação às opções. Qual a proposta do estágio em geral, professora?
Então, a proposta, assim, né, quando a gente foi pensar nos objetivos, quando eu pensei no projeto, então, tinham 2 objetivos maiores. O primeiro é que nós pudéssemos desenvolver algumas competências de empreendedorismo nos nossos alunos, que eles pudessem contar com os empresários, que eles pudessem, assim, colocar a carinha mesmo, assim, né, para estar vendo como é que é essa realidade. Então, esse era um dos objetivos. O outro é que, assim, quando o coaching, ele começou, então, assim, ele é um processo caro, né? Então, de modo geral, as organizações, quando elas pagam para empresários de alto escalão, né? Então, gerências altas, né? Às vezes gerências médias. E nós queríamos oferecer esse tipo de serviço para empresários, né? De pequenas empresas, de microempresas, que muitas vezes, né? Ou não tem naquele momento condições de investir, ou realmente não conhece o processo. Então, o objetivo era que a gente pudesse estar oferecendo para essas pessoas. E foi interessante porque a gente, né, elas trabalham, a maioria, assim, também com pessoas que são donas de empresa. Então, a gente vê, assim, que são pessoas que muitas vezes trabalharam anos como num cargo, né, sendo subordinados, e se dão muito bem naquilo, resolvem montar uma empresa, e não se dão conta, assim, que não tem, né, algumas habilidades de líder, que não sabem, não se conhecem. Então, a gente queria mesmo, assim, favorecer nesse sentido. Perfeito. Muito bom, a gente está aqui aprendendo sobre coaching. Daqui a pouco a gente volta aqui no Viva Voz. O Viva Voz está de volta. Hoje nós recebemos a professora do curso de Psicologia, Rosana Marques da Silva, e também as estagiárias Kathleen Weiss e Franciele Begnossi. Então, professora, nós imaginamos que as pessoas que te procuram muitas vezes devem ter algum problema ou devem cometer algum erro no ambiente profissional porque envolvem outras pessoas também. Quais são as queixas, os erros mais comuns que os coach, né? Assim que se fala, os coaches, eles reclamam e te contam quando vão te procurar? Então, é interessante porque quando é coaching, o coaching, então nesse caso é o coach executivo. Quando ele vem nos procurar, então a grande dificuldade deles é saber dizer não. Olha. Né, assim, saber dizer não, ou assim, ou ser firme numa decisão. Então, às vezes eles dizem não, mas eles voltam atrás, né? Então, o que eu percebo assim é dessa questão assim de quando eles colocam assim de dizer não, de ser firme, é como se eles estivessem sendo cruéis com o seu liderado, com seus liderados. Então, eu vejo que a maior dificuldade que eles têm é essa, e a outra é de delegar. Delegar porque não confia, delegar porque acha que o outro não vai fazer como ele faz, e não vai mesmo. Né? Daí eu falei assim, então, o outro não vai fazer como você faz. Então, assim, mas ele vai fazer diferente. Então, você vai ter que confiar. Então, a gente vê que as maiores queixas são essas dos coaches executivos, né? Dos gestores. Não sei se as meninas já se depararam com alguma situação de jovem em busca de seu futuro profissional. Não sei se vocês já viveram essa experiência, que é muito a cara de vocês, né, na verdade, né? Então, ainda no campo de estágio, a gente ainda não teve essa oportunidade. Mas esperamos, porque ainda tem uns 4 meses ainda até o final do semestre. Então, temos outras clientes, terminamos processos e começamos outro. Quem sabe tenha uma nova coach que esteja em busca com essa dúvida que tu colocasse. Bom. Mas então, eu vou pedir para a professora comentar sobre esta situação, que é muito comum. E a gente, dentro da universidade, lógico, vivemos isso o tempo inteiro, né? Como é que você vê hoje os jovens? Eles estão buscando que tipo de orientação para conseguir decidir o seu futuro profissional? Então, o que eu percebo hoje, assim, é que nós temos hoje uma facilidade enorme de informação. Então, o jovem, ele recebe muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente tem visto, assim, muitos jovens já com ansiedade alta, né? Porque tem várias opções e aí não consegue fazer uma escolha em função das diversas opções. Então, a gente tem visto esse movimento. E o que a gente também percebe no jovem é essa questão assim, também de não se conhecer. Então, quando o jovem ele nos procura, então, nesse caso, é um coaching de carreira. Então, quando ele procura, realmente, assim, então a gente explica para ele assim, que ele vai ter que se conhecer o que ele gosta de fazer, conhecer as limitações, né? Conhecer realmente o que vai lhe gerar prazer, o que ele não quer fazer, para daí, então, né, a partir disso, ele poder desenvolver.
No caso do jovem, assim, aqui na nossa região, não é tão forte o coaching, né? Então, é outros processos que é mais forte, que realmente são o processo de orientação de carreira, né? Orientação profissional. Que daí, além, assim, né, de ter o autoconhecimento, ele vai poder fazer o conhecimento de quais são as profissões, né? E fazer pesquisa das profissões, porque muitas vezes eles vêm com uma ideia, assim, muito vaga, né? Ou idealizada daquela profissão. Porque viu nas novelas, porque viu nos filmes, e não efetivamente o que é a profissão. Claro. Então, quando ele tem esse processo de autoconhecimento, que ele fala assim, ele define, eu me interesso por essas profissões, por essas áreas. Então, ele vai fazer essa pesquisa que a gente fala para estar investigando, para estar conhecendo realmente qual é a área, né? E aí, depois, então, ele volta para fazer a escolha dele. E quais são as características que vocês avaliam quando um novo cliente procura pelo serviço de coach? De repente, se ele é muito ansioso... Então, assim, no processo de coaching, a gente foca mais em qual é a demanda, né? Então, assim, qual é a demanda que ele está querendo, assim, né? O que ele está procurando? Porque, às vezes, o jovem chega assim, eu quero muito uma determinada área, mas meus pais dizem que eu quero outra. Então, na realidade, aí daí já não seria um processo de orientação profissional, porque ele tem claro o que ele quer, né? Então, muitas vezes, é um trabalho mais com a família, né? Então, a gente chama até muitas vezes os pais para poder fazer esse encaminhamento, né? Mas, assim, quando eu falo características, em que sentido? Características psicológicas mesmo. De perfil da do cliente. Tu diz assim, de quando ele busca por orientação profissional. Isso. Então, assim, é que quando a gente vai fazer... quando é a orientação profissional, então, assim, existe alguns inventários, né? Alguns testes psicológicos, que, na realidade, o objetivo desses testes é avaliar os interesses, né? Então, ele vai avaliar, então, assim, qual é o interesse? O interesse é mais nas ciências biológicas, o interesse é mais nas ciências exatas, né? O interesse é mais nas ciências humanas. Então, no primeiro momento, qual é o interesse que ele tem, né? O que mobiliza? Porque, assim, claro que quando eu falo interesse, tem a ver com aquilo que ele acredita, com seus valores, com as suas crenças, né? Com as suas características. Então, no processo de orientação, são mais os interesses, né? Que a gente tenta investigar. Perfeito. Kathleen, a Franciele comentou um caso. Eu gostaria que você comentasse um também que foi importante para você, que você sentiu que esses conceitos realmente contribuíram para a pessoa se decidir, evoluir, enfim. Então, eu tive um caso de uma cliente de coaching executivo, uma que eu estou atendendo, e agora eu terminei o processo. Que é um pouco diferente do da Fran. Então, como a professora disse, ela vem para desenvolver uma competência. Então, eu quero dizer não, eu quero me colocar para as pessoas, eu quero falar em público. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, a partir de perguntas estratégicas, de algumas ferramentas que nós utilizamos com objetivos específicos, avaliar os valores, as necessidades que ela coloca em primeiro lugar, enfim. E a partir disso, então, que ela possa perceber aquilo que ela está colocando ali através do plano de ação. Então, o que ela vai fazer para alcançar aquela competência, aquele objetivo dela? Então, eu vou, no dia a dia, ela vai praticar aquele plano de ação. Vou começando a dizer não, vou começando a delegar, né? Então, a partir dessas questões chaves, ela vai colocando no dia a dia para que assim a gente possa encerrar ou então continuar o processo quando necessário ou até fazer outros encaminhamentos, porque muitas vezes também pode fazer a gente encaminhar para um processo de psicoterapia, que também vai auxiliar que ela se fortaleça e fique mais positiva ainda no seu ambiente de trabalho como gestora, que é o caso, né? Kathleen, e já é possível, você disse que já está no final do processo, já terminou, né? Já terminou. Você observa mudanças na pessoa ao longo do processo? Então, no caso de uma cliente que eu atendi, o que eu percebi? Que a demanda dela também era de psicoterapia. Então, não era só o coaching que iria auxiliar ela a desenvolver aquela competência. Então, chega um momento do processo que a gente estabilizou, que a gente parou. Porque a demanda também precisaria ter um acompanhamento de psicoterapia. Então, só com as competências que ela estava tendo ali, com a energia que ela estava ali, a gente não conseguia continuar. Então, a gente teve que encerrar o processo ali, naquele momento, né? Quando a gente percebeu. Fazer esse encaminhamento e falar para o cliente, quando tu te sentir que agora tu estás forte, que agora dá, tu retornas e a gente continua esse processo, então. Mas a gente consegue perceber, sim, quando o cliente, ele mesmo se percebe, eu consegui desenvolver essa competência, porque agora eu consigo colocar em prática no meu dia a dia. Então, a gente consegue perceber, sim.
Agora, o prof até citou que muitas pessoas procuram para trocar de profissão, né? Qual é a maior dificuldade que alguém que quer trocar de profissão encontra? Então, é a questão financeira. Medo de se dar mal. Isso. Porque, às vezes, tem a questão dos filhos, né? Uma família estruturada. Claro. Então, às vezes, assim, ela é assalariada e ela quer montar um negócio. Então, né? Ela fica com esse medo, realmente, de poder mudar, né? De área em função das questões financeiras mesmo. Então, eu vejo que a maior dificuldade é essa, né? É essa a maior dificuldade. E eu vejo, assim, também que o coach de carreira... Eu até brincava muito com as estagiárias assim, ó, gente, se prepare porque o coach de carreira, lá pelo segundo, né, o segundo encontro, terceiro encontro, elas vão chorar, né? Porque chega um momento assim, porque o coach ele vai te ajudando a se organizar. Então, a pessoa, chega um momento que ela vai olhando tudo aquilo que ela escreveu e ela se dá conta o quão perdida que ela está, o quão triste que ela está, quão infeliz que ela está com a sua carreira. Então, essa questão assim, de mudar de emprego é mais tranquilo quando não envolve mudar de carreira. Porque, então eu era psicóloga e vou continuar sendo psicóloga. Certo. Agora, você mudar de carreira é muito difícil. Profundo. É muito complicado. Então, o que o coach ele auxilia? Ele auxilia assim, olha, você quer mudar de carreira? Você sabe quais são os prós e quais são os contras? Né? Então, a gente deixa muito, assim, muito claro. Ele tem que sair do processo claro. Não, eu realmente quero isso aí, eu vou montar um negócio. Então, quais são os prós de você montar um negócio? E quais são os contras? Então, e vamos lidar com esses contras, então, né? Então, que planos que a gente pode desenvolver para estar lidando com esses contras? Então, ele tem que sair consciente desse processo. Uma questão também importante, acho que até um pouco do caso da Kathleen, é que, assim, o processo de coaching, ele começa com muita reflexão. Mas não adianta o coach só refletir se ele não colocar em prática. Então, assim, né, ele tem que colocar em prática aquilo que ele definiu como plano de ação. Né? Ele tem que colocar em prática. Então, a partir disso, é só a partir disso que ele vai desenvolver a sua competência. Né? Então, acho que esse processo ele é importante. A partir do momento que ele não consegue colocar em prática, ele começa a discutir. Será que realmente é o coach que vai auxiliar? Se ele não está conseguindo colocar em prática, alguma coisa está acontecendo que está impedindo. E aí, muitas vezes, é um outro processo, não é o coaching. Entendemos. Ok. Muito obrigada. A gente quer agradecer a participação, então, da Rosana Marques da Silva, do curso de Psicologia. Obrigada pelas informações. Obrigada também às estagiárias pelos relatos aí de experiência, a Kathleen Weiss e a Franciele Begnossi. E nós ficamos por aqui, não é, Juniette? É isso mesmo, Lisa. Nós agradecemos também a você que esteve em casa curtindo mais um Viva Voz. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!